Olá, putos barbudos, sejam bem-vindos ao 132º episódio do Puto Barba, o vosso podcast segundas-feiras. Tudo bem convosco? Pá, comigo. Eu ia dizer que estava tudo bem, ok? Mas depois reparei que no Golfo do México está a arder no meio do oceano, não estava a arder, tipo... Pá, estás a ver, meu? É por isso que eu digo que a humanidade devia acabar, meu. Nós chegámos ao ponto de conseguir incendiar um oceano, meu. Estás a perceber, meu? O ser humano chegou a um ponto em que consegue incendiar o oceano, meu. Foda-se. Meu, pelos vistos estourou um oleoduto ou caralho, meu. E depois estavam lá barquitos. Barquitos como se fossem quase barquinhos da Batalha Naval. A deitar nitrogénio ou caralho para apagar aquela merda, tipo. Pá, acho que era melhor só desistir, meu. Estamos aí contra a maré, meu. Desistíamos, ok? Acho que chegámos ali ao ponto em que já não há retorno, ok? Que é tipo, foda-se, pá, conseguiste incendiar uma cena que supostamente não arde, que é água, ok? Que serve para apagar incêndios. Por isso, meu, para-se por aqui, ok? Mandamos parar o comboio, saímos na estação e que seja o que Deus quiser, ok? Mas também, ok, nem tudo é mau, nem tudo é mau. Este episódio serve para quebrar recordes, ok? É verdade. Este episódio serve para quebrar recordes porque, neste momento, sou o podcaster na Póvoa de Lanhoso que mantém o seu podcast há mais semanas consecutivas, ok? Há mais semanas consecutivas. São 132 semanas consecutivas. Porquê? Porque José de Lopes, ok? José de Lopes, a.k.a. o zicador oficial da seleção, das seleções portuguesas de futebol, ok? No último episódio do seu podcast disse: se Portugal não passar, que vai passar com um gol de Jota, ok? Se não passar, não grave episódio esta semana. Não grave episódio para a próxima semana. Foi assim que ele disse. Portugal passa, o Jota marca, e se isto não acontecer, eu não grave episódio para a próxima semana. Quero ver se isso vai acontecer, ok? Se porventura ele, no dia 4/7/2021, lançou o episódio, já estão a perceber que é uma pessoa sem palavra, ok? Já estão a perceber que é uma pessoa sem palavra. Mas então, agora roubei-lhe esse título, ok? Que era dele, de continuar há mais semanas consecutivas. Roubei-lhe, e agora é meu, ok? Por isso, se compreendo o lado dele, compreendo. Compreendo porque às vezes é feliz estar a gravar todas as semanas e então ele sacrificou a participação da seleção no Euro, ok? Tal como já tinha acontecido com o Sub-21, sacrificou para poder ter uma semana de descanso. Se eu posso julgar, não, porque eu se calhar no lugar dele também fazia o mesmo, porque é feliz estar sempre a gravar, ok? E então percebo. Mas a cena é que eu só ouço o episódio dele à segunda. E então, já quando foi a cena do Euro, foi a mesma cena que Portugal foi à final do Sub-21 e ele disse: já está ganho, não sei o quê. Pumba, Portugal perdeu. Portugal perdeu e eu já na altura ele disse isso. Estava a ouvir o episódio dele na segunda e quando ele estava a dizer não sei o quê, Portugal vai eliminar a Bélgica, marca Diogo Jota, marca golo, e se isso não acontecer, este episódio para a semana não é episódio, mas vai haver porque isto vai acontecer. E eu, foda-se, foste outra vez, meu. E depois estávamos depois ele também disse do Severovic que ia marcar golos à França e que os ia eliminar. E isso aconteceu. É tipo, foda-se, meu, organiza aí a tua zica, ok? E fode só quem deves foder e deixar a nossa seleção em paz, meu. Mas antes de mais, quero-vos pedir desculpa por causa do último episódio. Porquê? Porque eu estou a ouvir e se há cena que eu presto sempre atenção, muitas vezes nem ligo muito ao que digo. Muitas vezes estou-me a cagar. Mas presto sempre atenção à edição. Porque é assim, o que eu disse, eu lembro-me relativamente bem. A edição é a primeira vez que estou a ver como é que o episódio fica editado. E então, a partir mais ou menos dos 50 minutos ou assim, o episódio ficou bem mal editado. Várias frases repetidas que eram para estar apagadas, ok? E só ter a frase correta, mas tinha lá várias frases repetidas. E agora eu posso dizer a razão disso. Porque foi assim. Eu estava a editar no domingo, ok? A seleção jogava às 8 contra a Bélgica. Exatamente, às 20 horas contra a Bélgica. Só que às 15 horas, às 3 da tarde, jogava a Fúria, ok? A minha equipa de CSGO. E era a final do torneio, ok? E então, eu só vos vou dizer isto. O jogo começou às 3 e acabou às 7, ok? Foram 4 horas de partida de CSGO para verem a duração daquilo.
Então estava a correr tudo bem, ok? Estava a correr bem porque a Fúria ganhou o primeiro mapa, ok? 16-14, acho eu. Houve tudo, ok? Houve tudo, tivemos Cachorrada do Arte e essas cenas, Clutch do Cacerato, tivemos tudo, Carta 96, tivemos tudo, ok? Tivemos onda fortíssima e tudo. Só que o segundo mapa tivemos a hipótese de ganhar e não conseguimos, ok? E então foi para o terceiro mapa. E pá, foi para o terceiro mapa. E sabem quando acham que já está perdido e depois pensam, não, agora vamos ganhar. E foi isso que aconteceu. Porque, imaginem, eu tinha editado a primeira meia hora antes do meio-dia, ok? Antes de começar o jogo, já tinha editado para aí uns 45 minutos ou 50 minutos e depois só me faltavam mais 20 minutos, ok? E esses 20 minutos demoraram umas 4 horas a editar, estás a perceber? E então, a última ronda do jogo foi assim. Eles estavam a ganhar, estavam a ganhar, foi a prolongamento, ok? Acho que foi ao segundo prolongamento. E então, se eles ganhassem essa, ganhavam. Se a Fúria ganhasse, conseguia outro prolongamento, ok? E então começou bué mal essa ronda para a Fúria porque ficaram 4-2, ok? Eles tinham 4 jogadores, a Fúria já só tinha 2 e era o Yuri e o Cacerato. E para verem como isto é fodido, o Yuri viu um dos dele e teve o sangue frio de não o matar. E tipo, não o matou, seguiu, ok? Seguiu. Até que chegou lá e era lá que estava a C4, a bomba, que era a Fúria era terrorista e tinha de plantar a bomba. E então o Yuri teve o sangue frio de o seguir, sem fazer barulho, e matou-o a ele e ao colega que estava ao lado, ok? Matou, ou seja, uma ronda que estava 4-2 ficou 2-2, só que depois estava lá outro e matou o Yuri. Entretanto, aparece o Cacerato, ok? E mata o outro gajo. Ou seja, uma ronda que estava 4-2 ficou 1-1, ok? Ou seja, uma ronda que estava perdida ficou equilibrada. E o que é que se passou? O Cacerato vai, planta a C4, planta a bomba, tranquilo, e fica lá a mirar o gajo porque sabia de onde é que ele vinha. O gajo matou o Cacerato e ficou com 1 de vida. Ok. 1 de vida. Imaginem o que é perder um torneio e o gajo ficar com 1 de vida. E foi isso que aconteceu, meu. E então, por causa desta adrenalina toda, eu estava a prestar se calhar mais atenção ao jogo do que ao podcast. E depois fiquei naquela, eu foda-se, caralho, porque é que não editaste esta merda em condições, meu? E então, pá, acho que é essa a maior diferença entre CS e futebol. E se calhar é por isso que eu estou mais viciado em CS. Porque no CS, meu, está sempre a acontecer cenas, meu. Enquanto que no futebol, ou tens uma equipa que dá bué prazer ver jogar, que está sempre a atacar. Ou sei lá, se tens de segurar um resultado, mas tens uma equipa que defende bem como o caralho. Se não, pá, muitas das vezes é chuveirinho para a frente, é, sei lá, passe longo que vai ter ao guarda-redes. Estás a ver, não há aquela dinâmica, estás a perceber, enquanto que no CSA. Então, pá, foi bué triste. Foi bué triste porque aconteceu a cena que era, eu estava a ver na Twitch do Gaulês e estavam, sei lá, 98 mil pessoas a assistir. E o gajo disse, enquanto que isto não chegar aos 100, a Fúria não ganha. E imaginem, o CS acaba aos 16, ok? São 30 rondas, o primeiro a chegar aos 16 acaba esse mapa. E então eles estavam 15-11 ou assim qualquer cena, a Fúria estava a perder 15-11. E quando a live do Gaulês chega aos 100 mil, está 15-11, depois fica 15-12. E ele disse, enquanto que a Tribuneira, que é o nome que ele dá à Twitch dele, ao estádio virtual, enquanto que a Tribuneira não chegar aos 100k, aos 100 capas, aos 100 mil, a Fúria não ganha. E a partir do momento em que a Twitch chega aos 100 mil, a Fúria começa a dar a volta, ok? E consegue empatar o jogo 15-15 e vai a prolongamento. Só que é tal cena, depois não conseguiu ganhar, meu. E então foi bué triste porque é tal cena, meu. Falta sempre alguma cena. E pá, eu não quero ser o crítico, mas não sei, é bué fodido porque os outros 4 já estão juntos há bué tempo e nota-se que jogam bem. Falta um quinto jogador à Fúria, meu. Eu continuo a preferir o Júnior, apesar do Arte como a AWP ser melhor do que o Júnior, por isso não sei, meu. Não sei se a Fúria não terá de contratar outro jogador, não sei. Mas eu estou aqui a falar disto e só é que se calhar assisto CSGO, mas peço desculpa, ok? Peço desculpa. Mas mais cenas. Pá, ontem fui ao cinema, ok?
ver Um Lugar Silencioso 2. Eu não sei se viram o 1, ok? Mas se não viram, eu vou tentar fazer um resumo do 1, ok? Vou tentar sem dar spoilers. Vou tentar. Como o nome do filme indica, Um Lugar Silencioso é basicamente o que eles estão a viver, que é, estás num mundo apocalíptico em que tens monstros que só te atacam se te ouvirem, ok? Se têm super ouvidos e basta um pequeno ruído, sei lá, vais a passear e fazes isto. Estalas o dedo e o monstro ouve-te e pode-te matar, ok? Basicamente é isso. E então, no primeiro filme tens toda a construção desse mundo, em que, sei lá, eles caminham sobre areias para não fazerem barulho com os pés nas folhas ou assim, caminham descalços também para não fazer barulho, não falam entre si, comunicam com língua gestual. A filha do casal, ela própria é surda, por isso mais uma cena para comunicarem entre eles por língua gestual, mesmo se o mundo não tivesse descambado. E então mostra-te esse mundo. E há um pequeno problema, que é, a mãe está grávida. Ou seja, e tipo, como é que vais parir num mundo em que não podes fazer silêncio? Ok. E então, não vos quero dar spoilers, ok? Acho que aquilo... Eu não sei se é bem terror. Aquilo é mais suspense. Pode ser um bocado de terror, ok? Mas é mais suspense e sci-fi apocalíptico, ok? Se curtem filmes apocalípticos, eu recomendo Um Lugar Silencioso, tanto um como o 2. Porque eu agora fui ver o 2. Fui ver o 2 e eu estava com um bom receio porque eu nem tinha visto o trailer. Mas estava com um bom receio porque o 1 é aquele filme fechadinho, ok? Que não precisa de continuação. Se só houvesse Um Lugar Silencioso 1, estava tranquilo, não precisava. E então, sempre que há isto, mas há continuações, é aquela cena de... Será que havia necessidade? Será? Então, ok, tivemos o 2, que era para estrear no ano passado, que estreou em março de 2020 só na cidade de Nova Iorque, que basicamente foi quando começou o confinamento, ou seja, e agora estreou em maio de 2021, ou assim qualquer cena, ou junho. Mas então... Eu não queria ver para não estragar a cena, mas depois cometi o erro de ver o trailer. Ok, cometi o erro de ver o trailer e então foi... Ok, afinal vou ter de ver isto porque este trailer está-me a dar bué hype. Isto está incrível, isto não me vai desiludir. E então fui ver o 2 e não desilude. Ok, não estraga o legado do primeiro. Podem ver tranquilamente que não estraga o legado do primeiro. E mostra a origem dos monstros. Ok, vou-vos dizer isto porque está no trailer. E mostra uma possível solução, que isso também está no trailer, acho eu. E depois, ao longo do filme, é que vamos ver se essa solução é fiável ou não. E mostra como a família recupera depois do fim do primeiro filme. E como eles já se adaptaram. Porque o segundo filme ele começa basicamente logo em seguida do primeiro. Ok? Deve ser uma diferença de semanas ou assim. Mas mostra como eles se adaptaram a tudo. E está muito bem feito, está muito bem feito. O filme é realizado pelo John Krasinski, que também é ator principal no 1 e tem uma participação no 2. O John Krasinski, que para quem não sabe é o Jim do The Office, ok? E a personagem principal é a Emily Blunt, ok? Que é mãe de família. E é incrível, meu. Principalmente no 2, a Emily Blunt está uma patroa do caralho, meu. A Emily Blunt está tipo... Destrói tudo, meu. Destrói tudo. É tipo... Ok, eu tenho de dar tudo para cuidar da minha família. Que se foda tudo. Tenho de os proteger. E que patroa. Que patroa. Por isso, meu, recomendo muito. Recomendo muito. Agora, duas coisas. Primeira, já se pode comer pipocas no cinema. Ok? Eu fui com a miúda e então o nosso trato foi o seguinte. Ok, queres comer pipocas no cinema, mas temos de as comer todas antes do filme. Porquê? Porque como o filme se chama Um Lugar Silencioso, o som é muito importante, ok? Porque este aqui tem banda sonora. O primeiro nem sei se tinha banda sonora. Este aqui tem uma banda sonora fixe. O primeiro acho que nem tinha banda sonora, mas não tenho certeza.
Mas acho que foi interessante meterem que era para não se repetir a fórmula de estar sempre em silêncio, ok? Mas mesmo assim, tem momentos em que há silêncio e o som é bem importante porque eles amplificam bem o som, ok? Sei lá, tocas num frasco, este barulho, estás a ver? Só que, ou este, tenho aqui dois frascos, estás a ver? Só que é bué amplificado porque é tal cena, porque estás sempre em silêncio. Então, pá, desliguem o caralho do telemóvel, meu. Ok, têm a desligar em todos os filmes. Ou meterem em silêncio, não incomodar. Mas pá, principalmente num filme destes, o que é que se passou? Tinha lá uma cena que estava bué suspense, ok? Estava bué suspense. Ela estava a recolher umas cenas, abre uma porta e começa o telemóvel a tocar. E eu, foda-se, caralho, desliga o caralho do telemóvel, vai ser apanhada pelos monstros. E não, meu, não era dentro do filme, pá. Era fora, caralho. E assustou-me de caralho para verem como eu estava mesmo dentro do filme, meu. Eu cheguei ao fim do filme, ok? A minha perna esquerda, meu, estava tensa como o caralho, meu. Doía-me a perna esquerda, meu, de estar tão tenso a ver o filme, meu. Foda-se. Mas é muito bom, meu, é muito bom. Mas a sério, meu. Tipo, o filme chama-se Um Lugar Silencioso, meu. Claro que tens de desligar o telemóvel, meu. Foda-se. A sério, não percebo. Não percebo estas pessoas, não percebo. Mais cenas, mais cenas. Pá, outra cena que eu ando a reparar, meu. Eu não sei se já repararam nisto, mas nós precisamos de falar dos farolins traseiros dos carros novos, meu. A sério. Principalmente os do grupo Volkswagen, ok? Não sei se já repararam nos farolins traseiros dos carros do grupo Volkswagen. Porque temos, sei lá, Audi, Porsche, que eu já vi, e Seat, que também já vi. Em que estão basicamente a fazer um design retrô dos farolins traseiros, meu. E eu não estou a curtir essa cena. Porque os farolins eram, ok, um do lado esquerdo, outro do lado direito. Agora estão a voltar a fazer aquela união, meu, manhosa, em que unes um ao outro com uma tirinha vermelha e tipo, que nojo, meu. Porquê? Porquê que tens a fazer isso, meu? Porquê que tens a fazer isso, meu? Eu já vi o Audi A7, acho eu, Audi A7. Depois também tenho uma Mercedes em carrinha, só que mete uma barra em cromado, que é tipo, ainda não é bem a tirinha de LEDs vermelha, é só uma barra em cromado. Vi também o Porsche Cayenne, o Porsche em Jeep. Foda-se. Porsche Cayenne, será? Ou Cayman, não sei. Exatamente, é o Cayenne. Tipo, em que une o farolim esquerdo ao direito. Eu espero que estejam a perceber isto. E tipo, qual é a necessidade, meu? Para quê? Para quê, pá? E vi agora o Seat Leon em carrinha, também a mesma cena. Que a Seat, para quem se lembra daqueles Seats Cordo ou o caralho dos anos 90, que é que tinham isso, ok? E agora está a voltar. E ainda pior, a Seat ainda é pior porque tinha o Leão escrito com um tipo de letra tipo Comic Sans quase. E tipo, porquê, meu? Porque é tipo, ok, já chegámos ao topo do design, agora vamos abacalhar. É isso? Não estou a perceber, meu. E não estou a curtir, não estou a curtir. Não estou a curtir porque, pá, um farolinho de cada lado era suficiente, não era preciso fazer a união, meu. Não sei, meu, não sei. Não sei se é aquele design futuro retrô, se caralho é, retrô futurista, que algumas marcas estão a investir nisso, principalmente para os carros elétricos. A Honda e a Opel já fizeram isso. A própria Citroën também já fez isso. Mas pá, não sei, não estou a curtir da cena, meu, não estou a curtir. Por isso, pá, designers de automóveis, meu, pensem bem nos farolins, meu, respeitem os farolins, ok? Não são uma peça menor do carro, ok? E separem, ok? Não unam o que não é preciso ser unido, ok? Por isso, yeah. Mais cenas, mais cenas. Pá, eu ainda vou falar mais deste tema lá para a frente, mas um pensamento que eu estava a ter no outro dia, e como é que eu cheguei a este pensamento? Foi ouvir um podcast em que falaram de Fernando Pessoa. E então, vejam se não é interessante este pensamento. Para um ser humano normal, ok? É na boa tu dizes, este texto é de Álvaro de Campos, ou Ricardo Reis, ou Alberto Caeiro, a falar de Fernando Pessoa, ok? Quando no fundo é a mesma pessoa, ok? Mas dás aquela personagem a essa pessoa. Mas se for preciso, esse mesmo ser humano tem dificuldade naquela cena dos pronomes, ok? Pronomes, sei lá,
sei lá, a pessoa quer ser chamada por pronome neutro ou assim, tipo, eu também tenho dificuldade nisso, ok? Só estou aqui a tentar mostrar o pensamento, que é mais aceitável nós dizermos, isto é de X pessoa que não existe, ok? Porque é só, podíamos dizer que era só uma viagem de drogas do Fernando Pessoa, quase, ok? Para inventar pessoas, tenho boas pessoas na minha cabeça, estás a perceber? E não conseguimos cumprir a vontade de alguém que existe mesmo, ok? Estás a perceber? E isso é bué estranho, não é? Isso é bué estranho porque eu acho que isto é uma evolução, ok? Acho que isto é uma evolução porque eu já fui daqueles que dizem não, caralho, se tens cona és gaja, se tens pila és gajo, estás a perceber? Mas tipo, não. Acho que à medida que vamos evoluindo só temos de aceitar as pessoas como elas são e pá, tentar respeitar a cena delas, meu. Estás a perceber? Não sei, meu. Não sei como é que eu vou concluir este raciocínio, mas sei lá. Não sei como é que vou concluir este raciocínio, mas tipo, se a pessoa quer ser tratada por no feminino ou no masculino, pá, respeitem só. Ou se quer, ok, pronto, eu ia dizer, ou se quer por pronomes de outros, mas aí já é mais difícil. Aí pá, aí peço desculpa, mas aí tem de nos dar tempo para nos habituarmos, ok? Não pode ser tudo assim, pá, não vou dizer todos e. Até por qual é o pronome neutro, estás a perceber? Aí é mais fodido. Mas é tal cena, estás a. Não sei, meu. Para mim é. E eu fiz esse pensamento porque é tipo aceitável, ok? Um gajo ter 40 pessoas na sua cabeça e cada uma ser a sua personagem. E alguém dizer, olha, eu sou esta pessoa e quero ser tratada assim. E alguns dizer, não, tu não és isso. Tu és X. Tu, sei lá, chegas e dizes, olá, eu sou. Ok, estás no processo de mudar de sexo, que assim é mais fácil. Estás no processo de mudar de sexo e dizes, olá, eu sou a Kátia. E, não, tu és o Bernardo. Tu és o Bernardo, estás a perceber? Quando, se o Fernando Pessoa escrevesse um texto e assinasse Álvaro de Campos, ninguém lhe ia dizer, não, tu és o Fernando Pessoa, não és Álvaro de Campos. Tira essas merdas da tua cabeça e não te penses a inventar. Estás a perceber? Ok, não sei se isto ajudou, se calhar foi bué confuso, mas, tentei, ok? Tentei expressar aqui o pensamento que tinha na cabeça. Mas, mais cenas. Hoje estamos aqui com bué de temas aleatórios, ok? Estamos com bué de temas aleatórios. Pá, lugares para deficientes. Vamos falar sobre isso. Lugares para deficientes mal posicionados, meu. O que é que têm a dizer sobre isto? Porque, tipo, no meu trabalho, ok? No meu trabalho, estacionamento novo e tal. E pá, o lugar para deficientes não está mais próximo da entrada da empresa. Estás a perceber? Tem estacionamentos mais próximos. E é tipo... Será que o lugar para deficientes devia ser ali? Estás a perceber? É tudo bué da bizarro, meu. Bué da bizarro. E a minha explicação é a seguinte. Eu acho que só puseram ali para não alterarem o design, para não ficar uma cena estranha. O design do estacionamento, porque o lugar para deficientes é mais largo, ok? E então encostaram a uma beira, ok? Assim fica mais espaçoso, mas não está, sei lá, no meio, ok? É difícil de explicar. Se bem que se estivesse no meio um à frente e outro atrás, dava na mesma porque não estragava o desenho, só ficava aqueles mais largos. Mas não sei, meu. E já vi em mais do que um sítio assim, que é, o lugar para deficientes não é o mais próximo da entrada, e então é tipo, meu, será que estás a cumprir mesmo o teu dever ao ter este lugar para deficientes? Mas, é isto que temos. É isto que temos, ok? Mais temas. Eu não sei, provavelmente não viram, ok? Mas no Brasil houve um caso de um serial killer do Lázaro, só se sabe Lázaro, em que o gajo matou, sei lá, 3 ou 4 pessoas e depois foi para o meio do mato e depois matou mais pessoas e o caralho. E então a polícia andava atrás dele. E eu só comecei a saber deste caso através da zoeira, ok? Zoeira brasileira, em que houve várias pessoas a dizer não digam que o Lázaro é um serial killer, ele é um spree killer. E o Luíde começou a gozar com isso. Porque imaginem como é a vossa vida, ok? Imaginem como é a vossa vida para terem de corrigir um termo de um assassino, de um psicopata, o caralho, estás a ver? É a mesma cena, sei lá. Ok, matou 30 pessoas, mas não é um serial killer, ok? É um spree killer. E então qual é a diferença? Segundo o que eu vi, e agora tenho aqui o Wikipedia, ok, spree killer é alguém que comete um ato de assassinato contra 2 ou mais vítimas num curto período de tempo em lugares diferentes. Ok. E então, o que eu percebi disto é o seguinte. Por exemplo, um serial killer é aquele que faz sempre o mesmo ritual, ok? Quem tiver dúvidas pode ver Mindhunter,
ok? Em que há uma série em que eles recriam essas entrevistas com psicopatas. Eu só vi a primeira temporada, por acaso ainda não vi a segunda, estou a vacilar, mas recomendo. Em que, sei lá, um gajo tem fetiche com pés ou caralho e mata as vítimas e fica com os pés ou com seios, ou tem sempre algum fetiche associado, ok? Esse é um serial killer porque cumpre sempre o mesmo ritual, ou simplesmente mata a vítima e enterra, ok? Sei lá, só que faz sempre o mesmo ritual. Um spree killer é alguém que mata mais do que duas pessoas, ok? Só que mata à toa, ok? Sem ritual nenhum, é só, ok, mato porque sim. Quase isso, estás a perceber? Só que, tipo, isto, o que é que altera na tua felicidade? Basicamente nada, ok? Basicamente nada. Por isso, será que era preciso discutir tanto? Não é serial killer, é spree killer, estás a perceber? Não sei. Ao menos serviu para eu conhecer o caso. E então, o gajo foi apanhado pela polícia e foi morto, ok? Isto é tudo ok. Agora, a cena bizarra é que a polícia brasileira festejou a morte do gajo, ok? Fez uma carreata com os jipes todos da polícia, o caralho, todos enfileirados, a apitar, a buzinar e tal. Então, eu pensei se era ok festejar mortes. Estás a perceber? Se era ok festejar mortes. E depois estava-me a lembrar de outros casos. E sei lá, sei que aconteceu com o Gaddafi na Líbia, que até prenderam o corpo do gajo e andaram a arrastá-lo. Sei que isso aconteceu com ele. Sei lá, quando foi a morte do Bin Laden, acho que todo mundo festejou. Ok? Pelo menos todo mundo ocidental, acho que festejou. Sentiu-se mais seguro. Sei lá, quando morreu o Fidel Castro, os cubanos em Miami também festejaram. E tipo... E eu depois estava a pensar, não, eu se fosse eu não ia festejar. Mas pá, não sei. Não sei porque é assim, se neste momento, se tivesse a notícia, Bolsonaro morreu, eu acho que festejava, meu. Eu acho que festejava, porque é tal cena. É alguém que já fez tanto mal, porque é tal cena. Uma cena é, tu não curtis a pessoa, ok? Tu não curtis a pessoa. Há bué pessoal que morre, eu não curto, mas não vou festejar. É só, ok, a família se calhar está na merda, ok, tranquilo, não faz assim grande falta, mas uma situação fodida. Agora, quando é assim um gajo bué desprezível, e aqui no caso deste Lázaro, entende-se o pessoal festejar, a polícia nem tanto, porque a polícia é uma autoridade. Agora, as pessoas daquela zona entendem-se, porque o gajo tinha morto 3 ou 4 pessoas e depois invadiu outra casa, matou mais pessoal, não sei o quê, não sei o que mais, roubou e a tal cena. Entende-se a população festejar, ok. Agora a polícia é só estranho, estás a ver? E então não sei, não sei, bué da bizarro, mas é a tal cena, meu. O Brasil é um país todo bizarro, meu. O Brasil é um país todo bizarro. O Brasil, tipo, para terem noção disto, meu, agora na CPI, um gajo que era Polícia Federal, ok, lembrou-se de começar a vender cenas hospitalares por causa da pandemia, para ganhar nos trocos, e então basicamente o gajo disse que tinha 400 milhões de vacinas da AstraZeneca para vender e já estava quase a negociar com o Ministério da Saúde para receber $1 por cada dose da vacina e é tipo... E foda-se. Tipo, não há... Está tudo entregue aos lobos, meu. Tens... Como eu já disse, quem comprou as vacinas era o filho do Bolsonaro, um vereador, o gajo da comunicação, o secretário de Estado da Comunicação, e agora tens tipo este Polícia Federal, tens outro senador que também estava na negociata, e é tipo tudo à toa, meu. E depois percebe-se porque é que os gajos morrem e nem há vacinas e o caralho. É tudo, meu, bué da bizarro, bué da bizarro. E para falar disto das vacinas, pá, eu reparei numa cena que é uma cena que a pandemia me fez mudar. Que era, eu era aquela pessoa que eu nunca sofria por antecipação, ok? Eu deixava as cenas acontecerem e depois lidava, ok? E agora não. Agora eu estou ao contrário. Agora eu sofro por antecipação, ok? E depois quando as merdas acontecem estou bué tranquilo, ok? Estou bué tranquilo, tipo, agora, casos de Covid estão a aumentar, estou tranquilo, ok? Porquê? Porque já sabia que iam aumentar, estás a perceber? Porquê? Porque tivemos título do Sporting, tivemos Taça de Portugal do Braga, tivemos Liga dos Campeões, tivemos ingleses a vir como ao caralho para Portugal antes de ser bloqueada a entrada, já cheio de variante Delta. Tivemos a Real Liberal, tivemos Santos Populares no Porto também a festejar-se à toa e o caralho. Tivemos mais o quê? O que é que tivemos mais? Tivemos porrada em Guimarães. Agora estamos a diminuir. Tivemos porrada em Guimarães. O que é que tivemos mais?
E acho que foi isso, aglomerações. Em termos de aglomerações, acho que foi isso. Não, devia ter sido, devia ter sido. Mas então, e então, pá, tipo, só é apanhado desprevenido quem não está atento às cenas, meu. E sei lá, um puto que nasceu durante a pandemia, então não viu as outras ondas a acontecerem. E então, pá, a cena que eu adoro é, todos os dias no Twitter, aquela associação de voluntários, a VOST PT, partilha sempre os dados, ok? Com aquele PDF todo giro, a dizer grau de incidência, o caralho, onde é que há mais casos, número de mortes, tudo. Os dados todos completos. E então, um hobby que eu tenho é ver os tweets com comentário. Que é tipo, é pessoal... É pessoal sem nada para fazer, desculpem, mas é pessoal sem nada para fazer, porque é tipo, vai lá dar retweet e é obrigado Sporting, ou então obrigado Lisboa, ou então fiquem em casa por favor, ou então adeus verão, vamos todos voltar para casa, e é tipo, pá, mas que é? Isto é uma novidade para ti, meu? Isto é uma novidade para ti, meu? Foda-se. Então bué da estranho, meu. E então dá-me bué aquele quentinho no coração, porque é tipo, ok, eu posso estar na merda, mas ao menos não sou um louco como este pessoal que vem para aqui comentar estes posts, meu. Porque é só bizarro, meu. É só bizarro. Porque é assim, uma cena é, ok, dás like, dás retweet, que é para quem não viu, vai ver. Agora, retweet com comentário do tipo, emoji do palhaço, tipo, ai, somos todos palhaços. Não, pá, não. E então, a mesma cena agora com as vacinas. Porquê? Porque Costa tem a dupla vacinação, mas teve em risco de ter contacto e mesmo assim ficou em isolamento. Está toda a gente a criticá-lo, mas pá, eu acho que ele tomou a atitude correta porque, até onde eu sei, nenhuma vacina é 100% eficaz. Nenhuma. Ok? E então, pá, está-se a precaver. Está a dar o exemplo e tipo, vem o Marcelo criticar, meu. Agora, se há falta de comunicação, porque é tal cena? Porque em todo o mundo temos este problema que é, temos aí uma vaga de anti-vacinas, ok? De pessoal louco que não quer ser vacinado. E então, criou-se aquele mito que é, a vacina vai curar tudo, ok? Por isso sejam vacinados. E nós daqui a pouco vamos chegar ao ponto que o Átila já disse, esse Deus Átila já disse, vamos chegar ao ponto em que vão começar a morrer pessoas que já estão vacinadas, ok? E porquê? Porque quando toda a gente estiver vacinada e se houver uma variante que seja mais forte ou o caralho, sei lá, pessoas idosas que, sei lá, a vacinação para eles só é 60 ou 70% eficaz, porque depois, pá, aquilo é bem complexo, ok? Têm de ouvir um especialista a falar, porque, sei lá, quando tens 20 anos a vacina é 90% eficaz, depois quando tens 30 já é só 85, depois quando tens 40 é só 80, e vai descendo, vai descendo, vai descendo. Porque, por exemplo, a que estava a ser dada no Brasil, que era a Coronavac, essa já só era 50% eficaz, ok? Mas, tipo, em idosos que só tomavam uma dose era 30% eficaz, ou seja, estavas na mesma exposto, só tinhas 30% de proteção, estás a ver? E aconteceu de um cantor famoso falecer mesmo depois de já ter, não sei se já tinha uma dose, tinha as duas. E então causou bué aquela polémica. Mas é tipo, meu, pode acontecer. Pode acontecer porque, nenhuma vacina é 100% eficaz. É a mesma cena que estás a foder e ela está a tomar a pílula, tu estás com um preservativo e mesmo assim engravida. Porquê? Porque nenhum é 100% eficaz, ok? Porque o preservativo pode rebentar e a pílula pode não fazer efeito. Estás a perceber? Mas pá, entre ter 80, 90% de proteção ou ter zero, mesmo para quem não é muito bem em matemática, acho que 90% é melhor, ok? E então, se calhar agora temos de mudar um bocado o chip do tipo, ok, vacinem-se, é seguro, porque agora acho que já se pode dizer que é seguro, porque sei lá quantos milhões em todo o mundo foram vacinados e não houve falar de um genocídio de pessoal a morrer a torto e a direito só porque levou uma pica no braço, ok? E passar para o próximo passo, que é falar das vacinas a sério e dizer, é 90% eficaz, mas estás 10% exposto. Mesmo com a vacina tens de seguir X regras. Sei lá, esse tipo de cenas. E não fazer o que, sei lá, Israel fez e o resto da Europa está a fazer, que é tipo, ok, estás com a vacina, tira a máscara, caralho. E agora, ok, afinal volta a meter a máscara porque afinal não é seguro, estás a ver? Isso acho que não é o caminho. Acho que esse não é o caminho. Mas, mesmo com os casos a aumentar
o número de mortes e internados está baixo, se bem que este não é um argumento que eu gosto de usar, porquê? Porque o pessoal diz, mas o número de internamentos está baixo. Está, e convém que esteja baixo porque é tal cena. Agora não tens as camas que tinhas no pico da pandemia, sei lá, em dezembro, o caralho. Porque agora vamos tratar de merdas que se calhar ficaram em stand-by, ok? Por causa da pandemia. Por isso não vais ter o mesmo número de camas, por isso não podes explodir com os números como anteriormente. Mas mesmo assim, tendo em conta tudo, apesar de se calhar o país não ser atrativo para os estrangeiros para visitarem, porque é tipo, caralho, está bué da tenso. Mas mesmo assim, acho que está tranquilo por enquanto. Vamos ver, é tipo agora, em princípio, eu estou a gravar no dia 3 de julho de 2021. Em princípio, a partir de amanhã, dia 4, pessoal como eu, a partir dos 18, já vai poder ser vacinado, vai poder ser chamado. Pelo que eu li, primeiro vão ser chamados pelos centros de saúde, porque o autoagendamento neste momento está acima dos 30, por isso deve baixar para o patamar, sei lá, acima dos 25, ou caralho, autoagendamento. Mas sei lá, o pessoal vai ser chamado, e pelo que eu li, vai ser chamado, sei lá, primeiros de 29, depois 28, 27, por aí. Só que é tal cena, se calhar, por exemplo, um sítio como a Póvoa de Lanhoso, que tem pouco pessoal, se calhar é capaz de vacinar toda a gente até aos 18, enquanto que em Lisboa, sei lá, estão a vacinar os que têm em 22 só, não sei, estás a perceber esse tipo de cenas. Mas pá, é tal cena. Como eu já estava preparado, porque tinha ouvido o Átila dizer, sei lá, quando na Índia se fez aquele super festival religioso em que estavam 11 milhões de pessoas, ou lá quantas é que eram, sem máscara, todas amontoadas e tal, o Átila foi o primeiro que eu ouvi a dizer ali é um sítio espetacular para nascer uma nova variante. E veio a variante Delta da Índia. Por isso, pá, está tranquilo. Só que é tal cena. Irrita-me ao início, irrita-me porque é tipo, foda-se caralho, podíamos ter evitado isto, mas depois ele explica e depois, pá, eu curto bem a explicação dele, porque apesar de ser um pouco apocalíptica, baixa-nos as expectativas, ok, baixa-nos as expectativas, e então já não fico tão estressado. Se isto é o caminho a seguir, pá, acho que não, porque pode ser bué tenso, mas é uma das soluções, e para mim faz efeito, por isso, pá, não sei. Se preferirem sofrer por antecipação, sofram. Se preferirem estar-se a cagar para tudo, estejam-se a cagar. Se preferirem, sei lá, estar viciados no mundo dos jogos virtuais, que agora a TBI diz que é quase como as drogas, pá, viciem-se, não sei. Mas vamos para o verdade palurdice esta semana. Toca Jingle Bia. Minutos tólidos, comentários estúpidos, tudo isso para dizer que são só muito estúpidos na verdade de palurdice. O verdade de palurdice. Não te preocupes que não és o único que não sabe o que é que estamos para aqui a dizer. Ok, na verdade palurdice esta semana, pá, tivemos bué de polémicas, ok? Tivemos bué de polémicas. Vamos começar por Dua Lipa. Vamos começar por Dua Lipa em Braga, ok? Dua Lipa anunciou 2 concertos em Portugal. Ok, é no dia 5 de junho em Braga e no dia 6 de junho em Lisboa, acho que é isso. Exatamente, dia 5 de junho no Altice Fórum Braga e no dia 6 de junho no Altice Arena, em Lisboa. E pá, se isto me afeta, não pá, estou-me a cagar para a Dua Lipa, peço desculpa, mas não é um concerto que me apeteça ver ainda por cima pagar tipo 40 euros ou assim. Não, Dua Lipa, não. Acho que até nunca ouvi nenhum álbum dela completo. Acho que ouvi só uma musiquinha ou assim, mas não é totalmente a minha cena. Mas então, qual é o problema disto? O problema é que em Portugal critica-se sempre o centralismo. Critica sempre, tipo, Portugal está bué da central. Portugal é só Lisboa e Porto, Lisboa e Porto, Lisboa e Porto. E o pessoal de Lisboa diz, mas não, nós temos bué da poucas cenas. E o pessoal do Porto diz, é tudo em Lisboa. Como se no Porto não houvesse nada. Temos alguém, neste caso o Álvaro Cubões, que aproveita a segunda maior sala do país e a maior sala a norte, que tem espaço para 13 mil pessoas em pé, acho eu. E vai dar uso àquilo e vai trazer cá uma grande estrela mundial que, desde que aquele edifício foi inaugurado, o único grande concerto, a meu ver, que tivemos lá foi dos 30 Seconds to Mars, ok? Do resto tivemos MC Kevinho, tipo, funk brasileiro, tivemos lá de caralho. Agora, estrelas da pop e o caralho, a Dua Lipa, se for preciso, é a segunda grande estrela. Não tivemos Bryan Adams, também foi lá Bryan Adams. Mas pronto, estás a perceber, é esse tipo de cenas.
E pá, começou logo a vir aquele tipo de comentários de mas o que é que ela vai fazer a Braga? O que é que ela vai fazer a Braga àquela aldeia? E pá, lembram-se quando eu disse alguns episódios que havia aquele pessoal que tinha orgulho em ser ignorante? Pronto, é esse tipo de pessoal. É pessoal que, se for preciso, nunca saiu de Lisboa, ou nunca foi a Braga, ou só saiu de Lisboa para outras grandes capitais europeias e não conhece o seu país real. E então pensa que, sei lá, pensa que Braga é Castro Verde, por exemplo, que só tem campo de um lado, campo do outro e uma reta de 17 km, ou lá quantos quilómetros é que eram aquela filha da puta daquela reta. E se calhar pensa que Braga é isso, mas não é, pá, não é. Braga é uma das cidades mais jovens da Europa, ok? Braga é fixe, ok? Agora já parece o Mário Soares. Braga é fixe, estás a perceber? E Braga tem ali um grande edifício, ok? Que está a ser mal aproveitado. E pode ser que a partir de agora, tipo, se este concerto da Dua Lipa esgotar, pode ser que afinal se olhe para aquilo e tipo, então por que não, em vez de trazermos só a Lisboa, não trazemos Lisboa e Braga? Por que não? Porque a tal cena é maior que o Superboc Arena, Superboc Rosa Mota Arena, fucking cenas Palácio do Cristal, estás a perceber? É maior, por isso, por que não? E tipo, quem está no Porto apanha comboio, já está em Braga. Qual é a vossa cena, meu? Quem está em Lisboa apanha comboio e vai até Braga, meu. Qual é a vossa cena, meu? Tipo, deixem acontecer as merdas, meu. Ela não vai só a Braga. Atenção, ela não vai só a Braga. Se ela fosse só a Braga, e eu entendia a crítica, achava estúpido, ok? Porque estava a descentralizar, porque Lisboa já tem tudo, porque não ela ir a outra cidade. Mas não, ela vai às duas cidades, meu. Qual é a vossa cena? Não entendo, meu, não entendo. Depois, continuando no centralismo, pá, tivemos aí um projeto da Comunidade Cultura e Arte. Deixa ver no Instagram o que é que a Comunidade Cultura e Arte partilhou acerca disto. O post da Comunidade Cultura e Arte é o seguinte: entrevista Mariana Mortágua, uma deputada, 5 jovens e 10 perguntas. Sofia Santos, João Matos, Leonor Rosas, Maria Castelo Branco e João Maria Joné juntaram-se e tentámos começar uma iniciativa que queremos ver mais frequente, assumem. Segundo o produtor Vasco Galhardo, mentor do projeto, a ideia é no futuro e em cada entrevista mudar os entrevistadores e políticos, e assim diversificar e dar a oportunidade a novos entrevistadores e à sociedade civil de contactar e de questionar os decisores políticos eleitos. A Comunidade Cultura e Arte divulga agora o resultado da iniciativa, a entrevista completa a Mariana Mortágua, que é produzida por Vasco Galhardo, realizada por Chico Noras e tem fotografia de César Passinhas e texto de João Maria Joné. Vê no YouTube. Pá, eu fui ver isto no YouTube, ok? Fui ver isto no YouTube. Agora, qual é o problema? Qual é o problema? Qual é o problema? Não. Nós temos aqui vários problemas. Primeiro, pá, 5 jovens. Até que idade é que é jovem, caralho? Eu com 27 anos já sou um adulto, meu. Eu tinha lá pessoal mais velho do que eu. Tinha lá uma jovem com 28, estás a perceber? E tipo, até que ponto é que somos jovens, meu? O senhor K tem uma frase que define a entrada na vida adulta, que é: a partir do momento que pagas o teu primeiro boleto, ok? Que é a tua primeira conta. Por isso, pá, a tua primeira fatura, vá. A partir do momento em que és tu que pagas as tuas contas, já tens de ser adulto, meu. Não podes ser jovem, meu. Não vais ser eternamente jovem, meu. Estás a perceber? E então, 5 jovens. Agora, vamos analisar. Sofia Santos, quem é? Tipo, ela disse a profissão, mas porquê é que ela é conhecida? Porque é esposa do líder da JS. João Matos. Esta pessoa é a única que, ok, aceito que tenha aqui participação, que é, lá está, vamos voltar àquele tema que eu vou tocar com pinças, que é alguém de género neutro, ok, que não se identifica com nenhum género, e deu naquela reportagem da RTP1 acerca das questões LGBT, ok? Aceito. Esta pessoa, ok, é uma minoria, merece estar representada. Depois temos Leonor Rosas, quem é? Pertence aos jovens do Bloco e é filha de um dos fundadores do Bloco de Esquerda. Maria Castelo Branco, quem é? É uma jovem da Iniciativa Liberal. E João Maria Joné é um gajo que também está associado meio à Iniciativa Liberal, ou já não está à Iniciativa Liberal, está ao PSD. Estás a perceber? E é tipo, pá, isto não representa os jovens do país, meu. Isto não... Foi o que eu disse no Twitter. Eu, no meu episódio 34... Coura Real, consegui representar mais o país. Porquê? Porque tinha
uma universitária gansada, tinha um historiador, tinha um operário fabril, tinha um gajo que estava com o coração despedaçado por sofrimentos amorosos, ok? E tinha uma jovem psicóloga que ia estar desempregada no futuro, ok? E tínhamos ainda uma traficante a tentar comprar ganza, estás a perceber? Se isto não representa o país, não sei o que é que representa, meu. E depois, meu, tivemos aquela Inês Melo Sampaio, meu, aquela gaja louca que não queria que associasse a imagem dela a uma thread do Big Brother Brasil, meu, a dizer: se as pessoas em vez de criticar se fizessem elas, olha para mim, criei o meu próprio podcast. É tipo, e depois, claro que o pessoal gozou, que é tipo, mudar o país agora é criar podcasts, meu. O pessoal não tem noção do lugar de privilégio, meu. Tipo, como é que tu... O primeiro post que eu vi foi 5 jovens que representam um país. Não, meu. O país não é só Lisboa. E esses 5 jovens são todos de Lisboa, meu. E são todos licenciados, meu. Qual é a percentagem de licenciados no país, meu? Eu depois vi um tweet espetacular, que acho que me representa bem. E eu até estava a pensar se ia dar retweet, porque não tinha a certeza se era verdade. Mas depois pensei nisso e deixa cá ver... o tweet do Abel Costa, que é Abel Costa 98. E o gajo é da JS, ok? O gajo é da JS. Mas o gajo disse isto: farto do vosso privilégio e da vossa falta de noção. Da classe social de onde eu venho, é mais provável ser traficante de droga do que ser licenciado. Não é inveja, é consciência de classe e vontade de lutar por um mundo mais justo. E pá, isto é verdade, meu. Porque é assim, digam-me, dos vossos amigos / conhecidos, quantos é que estão na universidade? E atenção, não estou a dizer aqueles que conheceram na universidade, porque se sois licenciados é normal que tenhais bué amigos licenciados, mas dos que conheceste antes de ir para a universidade, ou quem não foi para a universidade, quantos amigos é que têm licenciados? Ou quantos conhecidos é que têm licenciados? E quantos é que conhece que vendia um AXzinho, vendia uma ganzazinha ali nas traseiras da escola? E pá, eu não sei, mas se calhar está ali ela por ela, estás a perceber? Por isso, meu, não sei. Não sei, pá. Acho que a iniciativa é fixe, ok? A entrevista não é nada demais, não é nada mais. São perguntas que qualquer pessoa conseguia fazer, ok? Qualquer pessoa conseguia fazer. E lá está, ficou-se muito naqueles temas super superficiais, estás a ver? Enquanto que, sei lá, metias lá um agricultor para fazer perguntas sobre agricultura, por exemplo. Isso também faz falta para o país, meu. Atenção. O país não é só... um deputado deve continuar na vida política durante 20 anos. Como é que devemos melhorar os direitos dos LGBTQI+. Como é que... qual é que foi a outra pergunta? Qual é a questão de Portugal com a Palestina e Israel? São perguntas importantes, mas estavam ali tudo numa cena bué superficial que a grande maior parte dos portugueses está-se a cagar, ok? A grande maior parte dos portugueses está-se a cagar. Tipo, ninguém falou do salário mínimo, por exemplo. Ninguém falou do tipo... Como... Isto era uma pergunta que eu gostava de ver respondida. Como é que uma pessoa solteira a receber o salário mínimo consegue ter uma casa própria em Portugal? Era isso que eu... Tipo, eu curtia bué que essa pergunta fosse respondida. E porquê é que não foi respondida? Porque não é uma preocupação desse pessoal, meu. Esse pessoal é licenciado, meu. Tem, se calhar, as contas todas pagas pelos pais, ou ainda vivem com os pais, ou caralho, ou recebem um salário alto, estás a perceber? Não tem esse tipo de preocupações, meu. E depois vem-me dizer, mas tipo, nós estamos a representar. E pá, é uma falta de noção, meu. É uma falta de noção do privilégio, meu. É aquele pessoal que, eu conheço bem o país, tipo, já fiz férias no Alentejo, na Costa Vicentina. Não, meu, tu não conheces, meu. Tu não conheces. E então, mas, ok, segundo este post da Comunidade de Cultura e Arte, teremos mais entrevistas com mais entrevistadores. Vamos ver no futuro. Vamos ver no futuro. Agora, não se esqueçam que Portugal não é só Lisboa, ok? Não se esqueçam disso. Porque, sei lá, não sei, não sei, mas acho que é estranho ser só Lisboa. Por exemplo, ter alguém dos Açores a dizer porque é que não há incentivos a ter mais cultura vinda do continente nas ilhas, por exemplo? Sei lá, esse tipo de perguntas, meu. Que para alguém que está numa elite nem lhe passa pela cabeça, ok? Mas depois, porque é tal cena, porque isto depois vai, este tal Joné,
a Rita Educa Massas, acho eu. Acho que era ela, a Rita Educa Massas, que é uma comunista fodida. Fez assim um tweet a gozar, ok? E esse Joné sentiu-se tocado e depois, tipo, começaram a responder um ao outro, sempre com respeito e tal, até que chegou ao ponto em que ela falou das elites portuguesas, das famílias com brasão ao caralho, e ela, mas cuidado, as famílias com brasão estão cada vez mais depenadas. E é tipo, meu, estás a ver estás a ver o teu lugar de privilégio, meu, estás depenado que já não posso praticar golfe todos os dias da semana, meu. Foda-se, pá, eu não entendo este pessoal. Não entendo este pessoal. Mas, mais cenas, pá, aconteceu outra polémica, ok. Aconteceu outra polémica que foi a seguinte, meu. A Lenca lembrou-se de ir para o preço certo. Vestida com um vestido e isso causou bué polémica, meu. Isso causou bué polémica, meu. Porque, afinal, tipo, gajas podem andar com a roupa que querem, mas atenção, nem sempre. Nem sempre, porque pelos vistos a Fernanda Câncio tem de dar a sua opinião. E então, pá, ninguém perguntou a opinião da Lenca, ok? Basicamente só se... E pá, isto custa-me bué dizer, mas a impressão que deu foi esta. Olhou-se para a Lenca, ok? E viu-se, é uma loira burra e então nós é que temos de a defender porque ela não sabe defender sozinha, ok? E foi bué da estranho. Porquê? Porque pá, a impressão que eu tenho da Lenca, ok? De ver o preço certo de vez em quando e já há alguns anos, parece ser aquela pessoa que está bué bem consigo própria, está bué feliz no trabalho que ela está bué feliz com a vida que ela tem e pá, vamos ser sinceros, tem um corpo do caralho e curte vestir-se como quer. Esta é a impressão que eu tenho dela, pá, pode estar equivocada, pode, mas é a impressão que eu tenho dela, meu. E então foi, coitadinha dela, e tipo, duas cenas, não foi só a Lenca que estava assim vestida, meu, a Terezinha também estava, e tipo, Terezinha, como é, meu? Vamos só objetificar uma e não vamos objetificar a outra, meu? Eu objetifico as duas, atenção. Eu objetifico as duas. Vamos ter calma, mas não pode ser só assim. Mas tipo, a impressão que dá é... Ok, a Terezinha é uma jovem. Vamos pôr aqui jovem entre aspas, sei lá, abaixo dos 30 e... ela pode. A Lenca, como já é uma patroa de 46 anos, é tipo... tipo, estão a objetificar, meu. Depois o pessoal disse que era inveja. E pá, parecia. E pá, é bué estranho porque é assim, feministas são, anda sem sutiã na rua, grande queen. Tipo, vais sem sutiã para a televisão. Tens a ver, estão a objetificar a mulher, não sei o quê. Pá, decidam-se, caralho. Ela podia simplesmente querer ir assim vestida e depois... Ela foi entrevistada para a Mac do Sapo, o caralho. E ela disse que elas têm sempre a palavra final se querem ir vestidas assim ou não. E ela curtiu do vestido e vestiu-se. E agora ela fez um post no Instagram. Está ela com o tal vestido, ok? E diz o seguinte: bom dia! Emoji a sorrir. E aí vai ela a publicar a foto com o famoso vestido. Não gosto muito de escrever nas redes sociais, mas às vezes é preferível esclarecer certas coisas quando as polémicas que só gerem discussão entre as pessoas. Em primeiro lugar, quero agradecer o carinho e apoio de todas vocês, mas principalmente das mulheres. Mulheres sem medos, mulheres seguras, amadas, que se sabem defender quando é preciso, mas também sabem que ser mulher é ser amiga das outras mulheres. Sou a primeira a apreciar e elogiar um corpo feminino. Temos a sorte de viver na Europa e poder vestir e mostrar tudo o que quisermos. E acreditem, não tenho muito mais anos pela frente de poder vestir um vestido tão bonito. Mas até poder faço-lo com minha livre vontade, porque a nossa querida Mafalda Estácio jamais me obrigaria a vestir o que quer que seja. Pá, tem alguns erros, mas é normal porque ela é checa, ok? Então eu estou a tentar corrigir enquanto leio. É das mulheres mais livres e admiráveis que um dia conheci. O nosso maravilhoso programa, ao preço certo, não se preocupa com as audiências, mas sim com o bem-estar de toda a gente que aí trabalha. E dar o seu melhor a nosso público. Porque sem ele, nós não seríamos ninguém. E este longo sucesso televisivo já tinha acabado como tantos outros programas. Sucesso devido a um homem, e ela homem escreveu com um H grande, que não precisa de ter mestrados para ser mestre de televisão e da vida. Sabendo tratar todas as pessoas por igual, adorando crianças, adultos e principalmente os idosos que tanto precisam de ouvir e sentir o carinho
de aquele que entra todos os dias em suas casas espalhando sorriso e boa energia única que só ele transborda. É um grande homem, um grande pai, um grande avô, mas principalmente um grande amigo de todos nós. Muito obrigado, Fernando Mendes, por existires. Parabéns à Fremantle e à RTP e muito obrigado por poder fazer parte deste espetáculo. Um grande beijinho para todos vocês com o desejo de um bom fim de semana. E é tipo, pá, é tal cena, meu. Ela está segura com o corpo dela. Ela quer, entre aspas, mostrar o corpo dela. E pá, deixem a gaja se fazer o que ela quiser, meu. E eu li o tweet mais sensato, acho eu, da Inês Gonçalves, da arroba Inês Mais Linda, que diz o seguinte: podíamos ficar aqui a noite toda a falar sobre a objetificação feminina, em especial na televisão ao longo dos anos, e também sobre liberdade individual. O feminismo, como tantos outros movimentos, tem algumas zonas cinzentas. Se a mulher é objetificada praticamente desde que existe, e isso é ainda mais gritado no mundo televisivo, sim. Se também tem liberdade para vestir o que bem entender, sim. Se vai ser sempre objetificada, quer na situação A como na B, sim. Vivemos numa sociedade machista. E pá, é verdade, meu. É verdade, porque para muitos gajos, meu, não é preciso, tipo, acham que é preciso a Lenca estar com aquele vestido para ela ser objetificada. Não, meu. Não é. Não é, ok? E pá, achei só aquela cena de tipo, calma, ok, olhem para aqui. Tenho a braçadeira do feminismo, ok? Sou eu a CEO do feminismo, ok? Por isso, eu vou tomar aqui conta da situação e explicar a Lenca o que é feminismo. E pá, não, meu, estás só a ser estúpida como o caralho. Mas já, pá, mas já. Ouviu-se a quem importava mais a opinião, que era da própria Lenca, e tipo, ela está tranquila, meu. Ela está tranquila. A Terezinha também parece estar tranquila, meu. E tipo, a impressão que dá naquele programa é que dão-se todos bem. Ok? Dão-se todos bem. Mesmo porque eu de vez em quando vou assim inspecionar os perfis de todos e sei lá, de vez em quando, antes da pandemia, tinham assim jantares de equipe e o caralho. E tipo, parece ser quase uma família, até porque o programa dura há 17 anos, ou pelo menos há 17 anos que é apresentado pelo Fernando Mendes e está lá a Lenca e o caralho. E tipo, se não fosse uma família, não durava assim há tanto tempo, meu. E pá, não sei, meu. É aquele pessoal que nunca viu o programa, estava a fazer zapping na televisão, viu a Lenca assim e é, olha, deixa-me tirar a print e vou já causar uma polémica no Twitter. E pronto, foi o que deu. Mas já, vamos para a arroba a seguir desta semana. Toquei Jingle Bia. Arroba seguir. Ok, a arroba a seguir desta semana é arroba Rainha Puta no Twitter. Ok? Arroba Rainha Puta no Twitter, tudo junto. Pá, e quem é esta Rainha Puta? Pá, é Guada, ok? Guadalupe Amaro, mais conhecida por Guada no Twitter. E porquê é que recomendo esta arroba? Pá, primeiro porque a miúda é bem engraçada, ok? A miúda é bem engraçada. Apesar de ter criticado a Dua Lipa de ter vindo a Braga. Apesar disso, ok? Mas nem toda a gente é perfeita, ok? Mas ela é bem engraçada. Ela é bem engraçada. E então, ela decidiu partilhar a história dela, ok? Decidiu partilhar a história dela. Em que, basicamente, ela está aqui com uma campanha no GoFundMe, em que ela conta, pá, eu estou aqui com um bué da pinças porque eu não quero dizer merda. Mas, em que ela conta toda a sua história e está a fazer uma angariação para fazer a transição sexual, será que assim se pode dizer, para mudar de género. Tipo, disse assim rápido, não sei se é este a palavra correta, ok? Mas pá, eu não sei se têm algum amigo que é trans ou assim, ou se conhecem alguém que é trans, mas pá, acho que deve ser das piores sensações do mundo, que é, tu sentiste aprisionado num corpo que não te representa, ok? E então, pá, quem for ao Twitter dela, quem for a procurar www.twitter.com/rainhaputa, ok? Quem não tiver Twitter pode ir assim. É o tweet que está fixado, em que ela conta toda a sua história. Ou então, quem quiser seguir no Twitter, Rainha Puta, ok? Conta toda a sua história. A maior parte do pessoal que eu conheço tem Twitter deve seguir. E quem puder ajudar, pá, acho que é uma causa fixe, ok? Acho que é uma causa fixe porque lá está, pá.
se fosse comigo eu também curtia ser ajudado, ok? Por isso, pá, estamos aí. E vamos para as recomendações culturais desta semana. Toquei Jingle Bia. Recomendações culturais. Recomendações culturais. Recomendações culturais. Ok, nas recomendações culturais desta semana, pá, começámos mais uma vez com os podcasts portugueses, ok? E começámos com o Perguntar Não Ofende, episódio Inês de Souza Real, o PAN é mais do que o animalismo, em que ele recebe a nova porta-voz. E pá, isto é uma cena que me irrita, é todos os partidos têm um cargo diferente. É tipo, no PAN é porta-voz, no PSD é presidente, no PS era secretário-geral, no Bloco é coordenador, estás a ver? Pá, arranjem só um título, tipo líder, ou presidente, ou tipo, arranjem um título para todos, mas E então recebe esta Inês de Souza Real, que substituiu a André Silva na liderança do PAN. E pá, é bué interessante esta entrevista, porquê? Porque é alguém que está bué distante de mim, tipo, está bué não sei se é avançada, ok? Em relação a mim, não sei se a palavra é avançada, porque tem cenas que eu acho que é só, ei, não achas que estás a exagerar um bocado, meu? Mas pá, recomendo porque é tal cena, é diferente, ok? E então, recomendo esse episódio. E depois recomendo um episódio luso-brasileiro, ok? O episódio desta semana do GugaCast, que é o episódio Sacou a Bajoja e outras histórias de Portugal, em que tem a participação do Power Couple português, Rita da Nova e Guilherme Fonseca, do Terapia de Casal. E pá, eu senti que ficou bem engraçado. Senti que houve ali química, principalmente ao início nem tanto, mas depois, à medida que o episódio foi prosseguindo, senti que houve química. E então foi bem interessante isto de ver. E agora ia ver. Agora era interessante ir ver se o Terapia de Casal é um dos podcasts mais ouvidos no Brasil. Pronto, para terem uma noção, o Terapia de Casal neste momento está em sétimo na Apple Podcasts Brasil na categoria Comédia, ok? E está em 21º no Spotify Brasil na categoria Comédia. Deixa ver aqui o Rank Story, a ver se subiu de caralho. Aqui só dá para ver no 30 de junho. Mas subiu. E está no lugar 89. Está no lugar 89 de todos os podcasts brasileiros da Apple Podcasts. Por isso, estás a ver? Era isto que eu queria que acontecesse mais vezes. Era este intercâmbio, porque tanto os podcasts brasileiros ficavam mais conhecidos em Portugal, como os podcasts portugueses ficavam mais conhecidos no Brasil. Ok? E acho este intercâmbio bué fixe, ainda por cima porque falámos todos a mesma língua. E é isso que o Guga disse no episódio. É tipo, pá, temos de fazer de Brasil e Portugal quase novamente um país só. Não, isso não, mas tipo, unir o conteúdo, meu, porque não há... É só estúpido não se consumir o conteúdo de um país e de outro, ok? Mas recomendo bué, está bem engraçado. Depois, recomendo novamente o Pouca Vergonha. Eu sei que já recomendei na semana passada, eu sei. Mas pá, está muito bom, está muito bom. Neste terceiro episódio da minissérie fala de sexo e menstruação, ok? E de sexo durante a menstruação. E pá, de toda a história do tipo, de como as mulheres eram tipo deixadas de lado por causa de menstruarem e isso, tipo, bué interessante. Eu curto sempre saber a origem destes mitos, ok? E então, bué interessante. E depois, para terminar nos podcasts, pá, recomendo então o Nerdcast, o episódio desta semana. Nerdcast 784, Cringe, Millennials e Zennials em guerra e os boomers assistindo. Em que basicamente eles falam dos choques de gerações. Então, claro, eles são todos boomers, ou quase todos boomers. E então reclamam muito com os millennials, nessa geração que sou eu, e com os zoomers ou os millennials, reclamam bué. Mas também dizem uma cena interessante, que é, estas novas gerações são as únicas que já nascem sem preconceito. Tipo, para eles é bué normal, sei lá, verem um homem a beijar outro homem na TV, para eles é, ok, tranquilo. A menos que na própria família se meta essa cena,
para eles é tranquilo. E essa cena é bué fixe e é um avanço na geração. Tudo o resto, pá, é triste. Sei lá, dancinhas de TikTok, eles criticam bué, isso. Pá, há TikToks fixes, ok, mas a dancinha não. Ok, a dancinha não. Mas, Depois, no YouTube, pá, Clube da Felicidade de Carlos Coutinho Vilhena. Já estreou, ok. Estreou na quarta. Exatamente, estreou na quarta. Episódio 1, propósito. 32 minutos. Deixa ver aqui. Deixa ver como é que estamos aqui de visualizações e essas cenas. 130 mil visualizações, 16 mil likes, 60 dislikes. E pá, curtido o primeiro episódio. Ainda não sei se é melhor do que o resto da tua vida, ok? Até porque é impossível saber porque só temos um episódio. Tem muito potencial para ser uma cena interessante. Tem muito potencial. Vamos ver para onde caminha. Toda a cena dele ter gravado durante bué tempo. Bué interessante. E pá, eu já há algum tempo queria fazer esta comparação. Porque é assim, na geração anterior, se é que se pode dizer assim, se tivermos de escolher dois grandes humoristas, se calhar escolhemos Ricardo Araújo Pereira e Bruno Nogueira, ok? E nesta geração mais nova, sei lá, geração dos 20, se calhar se tivermos de escolher só dois grandes humoristas, se calhar escolhemos Pedro Teixeira da Mota e Carlos Coutinho Vilhena. Porque faz as melhores séries para o YouTube, e outro, porque tem o podcast mais ouvido em Portugal. E se tivermos de comparar esta geração com a anterior, se calhar o Carlos Coutinho Vilhena é mais Bruno Nogueira, enquanto que o Pedro Teixeira da Mota é mais Ricardo Araújo Pereira. Ou seja, o PTM joga mais pelo seguro, porque mantém-se ali com o seu podcast, em que ele é muito forte, mantém-se com o seu podcast, lança o solo de vez em quando, mas não faz mais do que isso, como se isso já fosse pouco, ok? Mas não faz mais do que isso. Enquanto que o Carlos Coutinho Vilhena, se calhar, vai fazendo vários projetos, porque fez tipo, sei lá, solos de comédia, tinha o podcast dele na cidade, tinha o resto da tua vida, que foi elogiada por todo lado. E agora, bem com uma cena que parece ser totalmente diferente, ok? Que parece não ser só comédia, ok? E vai ser escrito por ele e pelo Pedro Durão, ou seja, tem tudo para ser muito bom. E pá, vamos aguardar por mais episódios, porque aquele deixou um gostinho na boca de, quero ver mais. Até porque, pá, sacou o Júlio Isidro, meu. Cuidado, gajo, ter Júlio Isidro na sua série, meu, para o YouTube. Atenção a esse, do caralho. Depois, pá, então no cinema, meu, recomendo então Um Lugar Silencioso, o 2 e o 1. Quem não viu, também pode ver. Deixem-me só ver se aqui no Spotify tem, exatamente, a banda sonora. Deixa adicionar aqui. A Quiet Place Part 2. Music from the Motion Picture. Do Marco Beltrami. Ok? Ok. E a primeira também tem. Ok. Foi ele que fez as duas bandas sonoras. Ok. Mas eu da primeira já não me lembro. Talvez porque o filme estreou em 2018. Mas ok, já adicionei aqui para depois ouvir. Depois vamos então à música. Na música temos álbum da Maple Gilder, que eu desconhecia. O álbum To Enjoy Is The Only Thing. E o primeiro parágrafo da Pitchfork diz o seguinte: a estreia da compositora residente em Melbourne é esparsa e hipnótica, traçando conexões entre suas experiências de deixar um relacionamento e deixar uma educação religiosa. Ok. Mais uma da Austrália, meu. Tipo, é o que eu digo, meu. É o que eu digo, meu. Eu já disse isto há algum tempo, que é alguma cena na Oceania, meu, que aquilo deixa as pessoas bué talentosas, meu. Bué talentosas. Tipo, na Oceania temos Julia Jacqueline, temos Stella Donnelly, temos agora esta Maple Gilder, temos Courtney Barnett, temos Nick Cave, temos Tame Impala, temos King Gizzard, temos os próprios AC/DC, estás a perceber? Tipo, meu, há qualquer cena ali, não sei se é koalas, se é cangurus. Temos a Margot Robbie, meu, abençoada Margot Robbie, que agora vai voltar com a Harley Quinn no Suicide Squad. Tipo, estás a perceber? Foda-se. Mas então, curti bué deste álbum. Lá está, é uma daquelas Julia Jacquelines da vida, uma voz bué boa, meu. E vai estar aqui a tocar Baby Tiger, ok? Comfort me, baby tiger scratching at the door. She
she hasn't seen before. I'm okay, baby, take it. Depois, temos aqui um álbum um bocado diferente do que eu costumo trazer para aqui, que é o álbum dos Hiatus Coyote, e o álbum chama-se Mood Valiant. E o primeiro parágrafo da Pitchfork diz o seguinte: não contentes em capturar meramente o som de 4 músicos extremamente talentosos em uma sala juntos, o grupo australiano, foda-se, mais um australiano, meu, Future Soul, se transforma em seu vibrante e psicadélico terceiro álbum. Ok, mais um australiano, meu, e tipo, é isto, Future Soul, e aqui diz tudo, que é tipo soul / jazz psicadélico, é tipo isto. Tipo, eu fiquei apaixonado por isto, é sério, fiquei apaixonado por isto. Como eu disse, não é muito a cena que eu costumo trazer, ok, porque jazz, isto acho que estava na categoria jazz, não era? Deixa eu ver aqui na Pitchfork, eu acho que era. Não, nem está a categoria. Nem está a categoria, mas eu acho que tinha visto jazz. Mas ok. Mas então, curti bué. E vai estar aqui a tocar a música Stone or Lavender. Please believe me. Please believe me when I say someday it'll be okay. Please believe me. Please believe me when I say that Depois, temos provavelmente o álbum que eu mais curti ouvir esta semana. Este sim, já mais parecido com aquilo que eu costumo trazer cá, que é o álbum Valdez dos Birds of Maya. E o primeiro parágrafo da Pitchfork diz o seguinte: o trio barulhento e cósmico de membros da vida do It Yourself da Filadélfia retorna com um álbum de estúdio desenterrado. É um upgrade em fidelidade e uma tonelada de diversão. E eu preciso de ver quem é que são estes Birds of Maya. Porquê? Porque eu pensei que era o álbum de estreia, mas não. É o segundo álbum, só que o primeiro álbum... Não. Aqui tem mais... Aqui tem 2 álbuns, ok. Então lançaram o Volume 1 em 2008 e o Ready to Hold em 2010. E tipo, só agora em 2021 é que voltaram. Aqui na Pitchfork diz que é uma banda de rock psicadélico de garagem com sede na Filadélfia, formada em 2004. E eu não sei se estes gajos já vieram a Portugal. Birds of Maya, Portugal. Procuro por esta banda e aparecem-me notícias de Angry Birds. Ok. Para verem como eles são conhecidos. Não, mas por falar nisso, deixa ver os números deles no Spotify, porque eu acho, não sei se são estes que eram bué pouco conhecidos. Estes Birds of Maya têm 5.892 ouvintes mensais. Devia mandar isto ao vosso, não devia? Vou mandar, que se foda. Vou mandar, já que estamos a pensar todos no mesmo, mando dicas para esse Coro 2022. Se caguei, tem que ser assim, meu, se foda, meu, que se foda, é assim, meu, liberdade total, ok. E porquê? Porque eu nem sou muito deste tipo de cenas, porque a banda tem instrumentais bué da longos, meu, e isso por vezes cansa. Sei lá, tipo, Pink Floyd, cansa. Tipo, há uma banda portuguesa que é os Montanhas Azuis, eu desconhecia totalmente e só os vi uma vez ao vivo. E a crítica é idolatra de caralho, mas chega ao momento da música que parece que só estás ali a bater uma punheta e tipo, já estás ali, zau, e tipo, meu, já sei que tocas guitarra como ao caralho, já sei que fazes solos magníficos, mas tipo, acaba só o caralho da música, meu. E é o que eu muitas vezes sinto neste tipo de música. E aqui, estes Birds of Maya conseguiram que eu não sentisse isso, ok? E então, estava a ouvir e eu, foda-se, isto já é outra música? E fui ver, não é a mesma. E tipo, a música tinha 10 minutos, mas não me estava a cansar, estás a ver? E fez-me lembrar, sei lá, quem tem muito isso foi os New Country New Road no último álbum. Também tinha muito isso, no último, que é o álbum de estreia. Mas então, curti bué isso e fez-me lembrar uma união entre Cage the Elephant e King Gizzard and Lizard Wizard.
ok? Fez-me lembrar bué essas duas bandas, ok? Por isso, se gostam de uma e de outra, ouçam Birds of Maya, até porque são bué desconhecidos, ok? E depois podem sempre dizer, ai, eu conheci-os antes da fama, ok? Se bem que uma banda que já está desde 2004, não sei. Mas ok. E vai estar aí a tocar a música High Fly. Depois, também outra banda que eu conheci, que são os The Mountain Goats. Este aqui já tem mais álbuns, tem álbuns como ao caralho mesmo. Foda-se. Ok, desde 94. Ok, estes são Team King Gizzard. Estes são Team King Gizzard porque lançam mais do que um álbum por ano. Mas eles lançaram o álbum Dark in Air e o primeiro parágrafo da Pitchfork diz o seguinte: um companheiro mais sombrio de Getting Into Knives, de 2020. O último de John Darnielle é paciente, tenso e cheio de empatia. Ok, foi um parágrafo curto, mas não sei se é mais sombrio do que o Getting Into Knives, porque eu não ouvi esse, que é o álbum de 2020, lançado anteriormente. Não sei, mas o que sei é que curti bué deste álbum, ok? E vai estar aqui a tocar qual? Se calhar a primeira, Parisian Enclave. Beneath the streets of the city with my brethren in the never-ending shadow. Beneath the streets of the city with my brethren in the never-ending shadow. There I go. E depois, para terminar com música portuguesa, ok, recomendo uma banda que eu também descobri esta semana. Descobri através de uma publicação daquela página Headliner, que acompanha boa música portuguesa. E então eles falaram dos Quase Nicolau, ok, que também deve ser uma banda bué pouco conhecida, até porque só tem 130 ouvintes mensais no Spotify. Mas eles lançaram o EP Alvorada no dia 21 de janeiro de 2021, ou seja, no início do ano. E eu curti bué disto, Isto é uma espécie de, sei lá, eu estava a pensar, eu acho que é Capitão Fausto com Noiser. Acho que é isto. Espero não estar a dizer merda, mas curti bué. E tem uma voz feminina porque eles têm mais do que uma voz principal, ok? Tanto é uma voz de gajo como de gaja, mas tem uma voz feminina que eu curti bué. E então vai estar aqui a tocar a música Pouco Tanto. Ok? Espero que tenham gostado e já sabem, mantenham-se sãos, tentem ser felizes e que a barba esteja convosco. Pombinha de fumo. O Puto Barba é um podcast produzido pela Miato Podcasts. Miato, fica no ouvido.